Oi, meus amores, eu aqui de novo. Hoje eu tô cumprindo uma promessa que eu fiz para algumas pessoas inscritas no meu canal e para algumas seguidoras do meu Instagram, que me pediram para mim gravar um vídeo falando absolutamente somente sobre a minha fertilização in vitro. Algumas pessoas com algumas dúvidas a respeito das minhas duas gestações, né? Para quem começou a me acompanhar agora no canal, eu tô na minha segunda gestação, eu tô no 5º mês de gravidez. Tô aqui com a Sarinha agora, Deus me presenteou com a menina. E realmente eu nunca tinha feito um vídeo contando apenas a minha experiência com a fertilização in vitro, falando somente sobre o tema. Então hoje eu vou contar pra vocês, e hoje nós vamos falar só mesmo da fertilização in vitro. E eu espero poder ajudar muitas mamães tentantes que também irão recorrer à fertilização in vitro para realizar o sonho de ser mãe, que foi o meu caso, né? Primeiramente, para quem não me conhece, para quem é novo no meu canal, eu sou Germana Araújo e eu utilizo aqui o meu canal para contar um pouco da minha experiência de vida. Você vê que aqui no meu canal e também no meu Instagram, @araújogermana, eu abordo vários assuntos, tanto do meu trabalho, eu tenho um estúdio de beleza, então eu faço vários serviços, como da minha vida de mãe, da minha vida de tentante. Então, assim, sempre vocês vão ver um vídeo diferenciado, porque aqui tem de tudo um pouco, não abordo somente um assunto. Então, para quem quiser acompanhar meu dia a dia, você já pode me seguir no @araújogermana e vai me conhecer um pouco mais. A minha trajetória de vida começou há muitos anos atrás. Eu tive o sonho de ser mãe muito jovem e eu não sabia que a minha caminhada seria muito longa, né? Muito longa mesmo. Mas enfim, né, depois de vários exames, né, depois de cirurgias, se você quiser saber mais sobre os exames que eu fiz, sobre a cirurgia que eu fiz, pode procurar nos meus vídeos, que lá embaixo você vai achar falando sobre a historossalpingografia, que é os exames que eu fiz, videolaparoscopia, cirurgia que eu já fiz, e também contando como foi descobrir o meu diagnóstico, trompas obstruídas. Esses assuntos todos vocês podem descer aí, que tem uns videozinhos. Talvez alguns antigos, né? Mas eu consigo explicar direitinho. E a única maneira, né, que nós encontramos, os médicos, para me realizar o meu sonho de ser mãe, né, primeiramente pela fé, porque sem fé nada é possível. Independente de ser um tratamento de fertilização in vitro, a mão de Deus esteve ali e ela sempre estará. Ninguém, além de Deus, pode dar a vida a um ser. Então, a fertilização in vitro, a medicina está ali nos ajudando, mas a mão de Deus está sobre nós. E naquele momento em que o nosso embrião vem para o nosso ventre, o Senhor dá o sopro da vida. Eu, no começo, já começando a contar a história, quando eu vi que o meu caminho seria fertilização in vitro, eu questionei a mim mesma, porque eu sou católica, né? E a Igreja Católica, ela é contra a fertilização in vitro, né? Porque tem toda aquela questão de religião, né? Não vou entrar nesse assunto. Então, eu pesquisei alguns vídeos e eu fiquei, meu Deus, se eu fizer algo que eu vou me culpar, e eu fiquei com medo de me culpar. Mas depois que eu fiz, depois que eu aceitei, que eu entendi que Deus estaria ali, que eu consagrei, aí eu relaxei. Porque antes de fazer tudo, eu consagrei ao Senhor. Eu falei, meu Deus, eu vou respirar, eu vou relaxar. Tu sabes o meu sonho de ser mãe, né? Eu não sou contra a adoção, eu não sou contra a barriga solidária, mas a gente tem essa oportunidade agora de fazer a fertilização in vitro, porque eu quero gerar no meu ventre, eu tenho um sonho de gerar. Então, Senhor, desde já eu te consagro essa criança. E eu consagrei. E eu falei, meu Deus, cada passo que eu der, se for da tua vontade, confirma. E se não for, desvia o caminho e me consola. Mas tudo que a gente foi caminhando, Deus foi dizendo sim. Germana, antes da fertilização in vitro, qual foi os outros métodos que você fez? Eu fiz 5 inseminação artificial, né? Eu vou explicar rapidinho com o meu entendimento. Sou muito leiga nisso, não entendo muita coisa não, mas para quem não sabe, a inseminação artificial e a fertilização in vitro são tratamentos completamente diferentes. Por quê? Quando a minha médica me encaminhou para fazer a inseminação,
né? Foi porque eu tinha feito a videolaparoscopia, né? Para o médico tentar desobstruir minhas trompas, e ver como eu estava por dentro, se havia outro problema que me impedisse de engravidar, né? E eu fiquei 1 ano tentando engravidar naturalmente, após a cirurgia. Não engravidei. Daí, fui encaminhada para minha médica aqui na Holanda, no hospital de Den Bosch. Quem mora aqui na Holanda, se morar por essas redondezas de Brabante, vai saber onde é. E eu achava que nós iríamos diretamente para fertilização in vitro. Mas aí o que foi que a minha médica falou? Germana, vamos fazer outra vez a esterossalpingografia. Perdão se eu estiver falando errado. E dependendo do resultado, a gente vai saber para qual caminho ir. Quando ela fez o exame, o catéter, em uma trompa ele passou, no outro não. Então, foi o que ela falou. Olha, pelos exames, você tem uma trompa aberta e só uma fechada. Então, como você tem uma trompa aberta, você tem chance de engravidar pela inseminação. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. Ela falou, a gente vai tentar 6 vezes. Se após essas 6 tentativas você não engravidar, a gente vai partir para fertilização in vitro. E aí eu fui estudar o que era a diferença, porque a minha comunicação no hospital foi muito difícil, porque eu não falo holandês, eu falo holandês básico. Então, eu consigo ir num restaurante, eu consigo ir no supermercado, eu consigo resolver muita coisa, porém, eu não consigo ter uma conversação, que é sentar com o médico, ele me explicar tudo e eu entender. Até mesmo porque a medicina tem sua maneira de falar. Então, assim, eu queria entender. E eu não entendia, só meu marido que ficava ali conversando com a médica. Eu não falo inglês, infelizmente. Então, assim, o diálogo foi muito complicado nessa questão também. E aí eu ficava estudando pela internet. O que eu não entendia no hospital, eu pesquisava. E daí eu entendi que para fazer a inseminação, a única coisa que era necessário era ele escolher o sêmen do meu marido e colocar no caminho da minha trompa. Claro que eles fizeram a minha indução, a indução todinha. Eu fiz o uso das injeções na barriga. Aliás, para inseminação era só uma. Fiz o uso da injeção na barriga. Eu fiz a preparação do meu útero com anticoncepcional no primeiro mês, né? Eu tive os hormônios para a evolução dos óvulos. Houve meses, Germana, foi rápido. Era todo mês uma inseminação? Não, não era todos os meses, porque é assim a inseminação. Se quando você começa a fazer a indução do hormônio, né? Se eu não me engano, eu usava o Gonal, se eu não me engano. Você começa a fazer a indução com o hormônio, né? E a gente começa a ter um controle, que é ir praticamente um dia outro não no hospital, ou de 2 em 2 dias fazer a ultrassom para ver a evolução, né? Se os seus óvulos ultrapassar o limite, eles cancelam. Por quê? Porque eles acham que pode ter uma gravidez múltipla de muitos bebês, é perigoso. E se tiver menos, eles continuam com a indução. Essa coisa, sabe? Às vezes houve meses em que eu cheguei no hospital morta de feliz, e os óvulos estavam evoluindo, e de repente, quando eu achava que a doutora ia dizer, pronto, vamos partir para a inseminação semana que vem, ela dizia, olha, esse mês não vai dar. Tá muito grande, ultrapassou o tamanho, agora a gente vai ter que esperar diminuir. O que eu fazia? Voltava pra casa chorando, porque eu tinha que esperar próxima menstruação pra começar tudo de novo. E assim foi, né? E nessa caminhada toda, sim, né? Concluindo pra quem tá começando agora nessa área. Daí, quando nós realmente, os óvulos ficou no tamanho ideal, marcamos a primeira inseminação. Aí como é que é feita? Eu não sei se no Brasil também é feito dessa maneira, mas aqui na Holanda, né? Fiz a indução dos hormônios, né? Todo dia eu aplicava a injeção na minha barriga, eu mesma aplicava sozinha. E no dia marcado, né? Um dia antes você toma se eu não me engano, porque às vezes eu me esqueço, o Ovitrela, mas eu acho que eu também cheguei a tomar outro, pra você ovular. E nesse momento da ovulação, no dia, né, que é no outro dia, o meu marido, ele colhia o sêmen em casa e ele ia deixar no hospital. 2 horas depois, eu ia, ficava em posição ginecológica e eles lá com a seringa, né, acho que é o catetezinho, posição ginecológica, a enfermeira coloca lá no caminho da trompa. E aí, o que acontece? A gente tem que esperar os 14 dias pra ver se ele conseguiu
ir, né? Que acontecer a gravidez. Que é como se fosse uma gravidez natural, porém com a ajudinha da medicina, né? Eles ajudam o sêmen a chegar mais próximo. Acredito que é dessa maneira. Se não for assim, eu tô tentando explicar a forma do meu entendimento, certo? E nessa caminhada, todos os meses, foram 5 inseminação artificial. Na 5ª inseminação, eu já estava exausta. Gente, eu tava psicologicamente, eu tava abalada. Olha, eu não tive reação dos hormônios. Eu não engordei, porque eu sou uma pessoa muito difícil de ganhar peso. Até, inclusive, não sei se vocês conseguem ver daí, que eu tô de calça preta, mas da gravidez do Isaac, eu acho que eu engordei 5 a 7 quilos. E da gravidez da Sara, que agora eu tô com 5 meses, eu só engordei até agora 3 quilos. Então, eu não engordo, né? De forma nenhuma. Queria muito engordar, mas não engordo. Enfim, eu não ganhei peso, eu não tive náuseas, eu não tive mudança de humor. O único momento que eu tinha mesmo era, às vezes eu chorava, mas eu acho que isso faz parte da caminhada, né? Então, o que me causou cansaço, já na 5ª tentativa, foi de todos os meses ter que esperar o período descer, passar aquele mês na expectativa, será que vai dar certo? E depois você fazer a indução dos hormônios e esse mês não dá, tem que esperar para o outro, esperar mais um mês. E você nunca sabe se vai ser realmente esse mês ou se vai ser no próximo. Então, todo mês, aquele negativo, aquele período forte, aquelas cólicas, aquela tristeza. Então, eu já estava muito cansada. Aí, quando foi na consulta que a médica achou que nós iríamos partir para a 6ª tentativa, eu falei para ela, eu não quero mais. Falei, doutora, eu não quero mais, eu não consigo mais, eu não aguento mais. E eu comecei a chorar na sala. Eu falei pra ela que eu tava cansada, porque todos os meses era um não. E eu falei pra ela, ela disse assim, mas existe uma chance. Eu falei, não. Eu falei, eu não vou engravidar pela inseminação, eu não vou, eu sei que eu não vou, eu sentia que eu não conseguia pela inseminação. Aí ela viu que realmente eu não queria mais. Aí ela falou, tá bom, se você não quer, a gente vai pra fertilização in vitro, pra FIV. E aí eu me animei de novo, né, viajei pro Brasil de férias, a gente marcou assim pra um começo, ela falou, olha, já tá chegando o final de ano, já que você vai de férias pro Brasil, então viaje, relaxe, quando você voltar, existe nós vamos colocar o nome de vocês na lista, porque assim, às vezes ela disse que possa ser que no mês tal que vocês queiram não tenha vaga, mas aí a gente vai colocar o nome de vocês, mas isso aconteceu super rápido, né? E fui pro Brasil de férias e quando voltei, a gente já marcou a minha consulta e, desculpa, e marcamos a fertilização in vitro. E daí foi um renovo na minha vida, né? Eu fiquei muito positiva, eu eliminei do meu coração qualquer energia negativa, eu só pensava positiva, eu só pensava que ia dar certo. Eu escutava muito aquele louvor da Sara Farias, né? Eu estou sentindo que está chegando uma novidade na minha vida. Essa música, ela me ajudou muito nesse mês, eu até indico pra vocês, se chama Novidade, da Sara Farias. Eu foquei muito nessa música, e fomos, né? Fomos caminhando. Daí, como é que funciona, né? A fertilização in vitro, né? Ela falou, olha, agora o passo para fertilização in vitro é parecido, mas existe um diferencial. Eu já não tomava mais uma injeção na barriga, era 2, né? Uma do lado, uma do outro. Ela dizia pra mim, se você quiser aplicar as 2 do mesmo lado, não tem problema, mas se você se sentir mais confortável, uma do lado e outra do outro, contando que tem que ser no mesmo horário, no mesmo momento, as 2 e tal. Eu não queria saber. Eu sei que tem muitas tentantes que fazem esse tratamento, que vão começar, e já ficam assim fazendo, meu Deus, eu não vou conseguir essas injeções na barriga, deve machucar, deve doer muito. Não, mamães, fiquem tranquilas, né? Eu já chamo vocês de mamães porque eu profetizo na vida de vocês, ó, gestação, viu?
Já tô profetizando quem tá assistindo esse vídeo. Se a sua intenção é trazer daqui de mim, de dentro do meu ventre, energia positiva e fertilidade, ó, recebe aí, porque em nome do Senhor Jesus, Ele tá te visitando agora, Ele tá visitando o teu ventre. E vem fertilidade aí, vem bebê, vem positivo. Recebe. Amém. Então, e não tenho medo, porque não dói não, é só a picadinha do amor. É só na hora que você for aplicar, você diz assim, é a picadinha do amor, é o beliscãozinho do amor. E vai te ajudar muito. E é muito rápido. Você pode botar uma compressa com gelo. No caso, eu ganhei no hospital, ganhei um negocinho, uma esponjinha de plástico. Esponja de plástico, meu Deus. Jesus, esponja de plástico. É uma coisinha de plástico que tem gel dentro e a doutora mandou eu colocar dentro do congelador. E antes de aplicar a injeção, ela disse que eu botasse na minha barriga pra ele neutralizar o local. Então, eu colocava gelado, bem gelado, bem gelado. E em seguida eu aplicava. E você não sente, porque tá tão neutralizado que você não sente. Ajuda muito. Se você não tiver, você pode fazer um gelinho. A fraldinha, um paninho com gelo, segura. Quando você sentir que tá bem anestesiadinho, bem neutralizado, ó, pá, vai lá que vai dar certo. Enfim. E as injeções seriam assim, em casa, né? O controle, o acompanhamento também. Mas depois, o que a gente iria fazer? Fazer a retirada dos óvulos. Gente, os óvulos, o sêmen, tudo tem um nome diferente, né? Mas eu uso o nome que eu me adaptei, tá? Mas vocês sabem o que é. Então, começamos a preparação, né? Porque a gente tinha que fazer a retirada dos óvulos para fazer o embrião, né? O meu óvulo com o sêmen do meu marido, o encontro dos dois, o encontro do amor. E assim nasceram nossos bebês, né? E, graças a Deus, no primeiro mês, né, nós tivemos, assim, um resultado maravilhoso. E aí, a doutora marcou o tão sonhado dia da retirada dos óvulos, né? Germana, como foi? Eu tenho um vídeo específico aqui no meu canal contando como foi exatamente no dia. No mesmo dia, lá na recepção do hospital, eu gravei o vídeo. Eu até tava muito debilitadinha, porque eu não sabia. Olha pra vocês verem como tem coisas que nós só vamos aprender na caminhada. Depois que eu vim morar aqui na Holanda, eu não sabia de nada como funcionavam as coisas aqui. Então, não procurava também fazer da minha maneira. Eu deixei os médicos fazer comigo o que quiseram, porque eu achava que era do jeito deles e que eu não podia questionar. E depois de alguns meses, eu descobri que eles fizeram a retirada dos meus óvulos sem anestesia geral. Eu estava acordada, sentindo toda a dor, porque eu achava que isso era normal, que era necessário. Eu não sabia que eu podia exigir ser anestesiada e dormir no momento. Então, por não saber disso, eu não questionei. Ela falou com meu marido, né, quando a gente foi pra reunião pra falar sobre isso, olha, sobre a retirada dos óvulos, que eu ia tomar só mesmo um remédio na veia, que era Agora eu esqueci realmente o nome daquele... A morfina. Eu ia tomar morfina na veia. Um dia antes, eu tomei um remédio, tomei paracetamol. Se eu não me engano, eles pediram pra mim introduzir uma cápsula no meu ânus. Também por conta da dor. E no hospital me colocaram morfina, que eu fiquei assim meio que anestesiada, mas não pegou muito não, porque eu lembro absolutamente de tudo. Eu não dormi, eu fiquei, né, pra amenizar a dor, pra me suportar. Porque eu não sabia que eu podia exigir anestesia geral, né? Mas sobrevivi e tô aqui contando a história pra vocês, né? Então, se você tá aqui na Holanda e você vai fazer esse procedimento, fica sabendo que você pode sim pedir pra ser anestesiado. Eu não sei se isso funciona em todas as cidades. Pesquisem, pergunte ao seu médico, converse com amigas que moram em outra cidade, porque a minha amiga que mora em Amsterdã foi que me falou que ela fez e lá ela dormiu, ela não viu nada. Eu não sabia que eu podia pedir isso também. Enfim, a Germana, dói a retirada? Sim, dói. Dói muito. Dói muito, mas na sala tinha um médico e duas enfermeiras, que foi um médico que eu não conhecia ele que fez a retirada dos óvulos, mas um médico muito bom, muito educado, atencioso, me deu total suporte. Meu marido estava do meu lado, segurando na minha mão,
E ele explicou que seria, ele disse, olha, vai ser uma dor forte, mas eu vou fazer o possível para ser rápido. Então eu só peço que você aguente para me fazer, para me conseguir tirar os óvulos necessários, né? E quando ele me colocou lá em posição ginecológica, né, para fazer a retirada, eu comecei a sentir aquela cólica muito, 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 muito forte. É uma dor, realmente, uma cólica bem forte. Mas ao mesmo tempo que eu chorava, isso eu lembro, eu até falei mesmo no outro vídeo, ao mesmo tempo que eu chorava, eu sorria. Porque eu lembrava, o meu pensamento, meu corpo mostrava, né, é dor. E o meu coração dizia, mas vem alegria aí. Então, eu olhava meu marido, a lágrima escorrendo, eu dizia, mas eu vou aguentar, eu vou aguentar. E o médico dizendo assim que tava dando tudo certo e aguentei. Depois, quando terminou, me levaram para uma sala ao lado para me ficar de repouso, porque agora seria o momento do meu marido levar, né, os óvulos pro hospital, outro hospital onde tinha o laboratório, e fazer colher o sêmen dele no momento, lá na hora, para eles fazer o embrião. Então, é tipo assim, meu marido tinha que me deixar no hospital, correr pro outro hospital com os óvulos, lá colher o sêmen dele, ele mesmo numa sala particular, né? Fez lá vocês sabem, né? E entregou pro laboratório para no mesmo dia eles fazer o encontro fazer o óvulo com o sêmen e assim acontecer os nossos bebês ser gerados, né? E no mesmo dia eu acho que a gente recebeu o resultado. Porque eu não quis ficar no hospital sozinha. Então, apesar delas, as enfermeiras me deu muito suporte, me ofereceram uma sala, mas eu queria vir pra casa, eu tava sentindo muita dor. Fiquei sentindo muita dor depois, muito andando bem devagarzinho. Eu só queria minha cama. Só queria minha cama. Aí uma pessoa foi me buscar, minha cunhada, né, que é a mulher do meu cunhado, me trouxe pra casa e meu marido foi lá no hospital. Quando meu marido voltou pra casa, daí eles falaram que ia informar a gente, iam ligar pra informar tudo. E no mesmo dia, se eu não me engano, gente, agora eu não tô lembrada certa, mas eu acredito que foi no mesmo dia, no fim da tarde, nós já ficamos sabendo que eu tive... Deixa eu me lembrar, pra não mentir pra vocês. Quantos? Se eu não me engano, eu tenho outros vídeos falando, mas eu não tô aqui pra falar mentira. Eu tive entre 18 a 20 óvulos. Olha que maravilha! Foram bastante, não foram? Mas dessa quantidade de 18 ou 20, agora eu tô meio que esquecida, 11 foram fertilizados. Então, o que que significa? Que nós tínhamos 11 bebês. Imagina como seria a minha vida. Do jeito que eu sou elétrica com 11 filhos, gente, pelo amor de Deus. Mas chorei de alegria quando meu marido me ligou e disse, amor, olha, o hospital já me informou, nós temos... você teve 18 ou foi 20 óvulos e 11 foram fertilizados. Significa que nós temos 11 bebês e eles serão transferidos no D3 ou no D5, que D é o dia, né? D3 ou D5, né? Lá vai eu estudar o que significaria D3 ou D5, porque eu não sabia de nada. E daí eu entendi que quando os médicos explicam que quando o embrião é transferido no D5, ele já tá mais forte, parece que já tá mais maduro, e a chance da gravidez dar certo é bem maior. Aí lá vai eu orar, né? Claro, como consagrei do início, consagrei a caminhada toda. Então, eu orei a Deus e falei, Senhor, é a tua vontade, o D3 ou o D5, mas que venha positivo aí, que venha gestação, que venha gravidez, né? Eu quero ver um positivo na minha vida, como eu nunca recebi um positivo, nunca tive nem gravidez, nada, nunca engravidei mesmo. E no outro dia, eles informaram que eu fiz a coleta na terça, se eu não me engano. Aí, o D3 seria na quinta. Então, no outro dia, nós recebemos uma ligação, que seria amanhã, que era o D3. Amor, a sua transferência de embrião vai ser amanhã. Gente, olha, eu não consigo contar pra vocês como é a sensação
quando você recebe a notícia. Porque já não seria apenas o sêmen tentando caminhar para a casinha dele. Já seria o meu bebê dentro de mim. Então eu comecei a chorar. Chorei muito. Eu disse, eu não acredito que amanhã meu filho vai vir para mim. E eu já sentia. Eu disse, eu creio, Deus, que vai dar certo. E me preparei. Né, com a instrução da médica, eles deram todas as instruções e tudo. Pra mim não esquecer de nada, eu também, antes de fazer a transferência do embrião, eu tava fazendo uso de Utrogestan, né, que é a progesterona, né, pra fortalecer o útero e realmente, pela graça de Deus, dar certo a gravidez. Então, eu acredito que uma semana antes, se eu não me engano, eu comecei a fazer o uso da progesterona, da Utrogestan. E eu lembro que no dia da transferência, eu perguntei se eu ainda era pra me continuar aplicando, porque seria mais ou menos meio-dia, 1h da tarde a transferência. E eles falaram que pela manhã sim, eu podia fazer o uso, mas pelo meio-dia não. Mas depois, eu ainda continuei, alguns dias sim, eu não me lembro ao certo quantos dias, gente. Mas alguns dias sim, eu ainda continuei fazendo uso da progesterona, do Utrogestan, que é aquelas cápsulas que a gente põe na vagina. Eu colocava 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia e à noite. Eram 3. Mas lembro bem que não foi muito tempo. Foi eu acho que 15 dias, mais ou menos. Não passou disso não, porque como a minha médica dizia, que o meu corpo tava tudo bem, tudo tava preparado, então era mesmo só pra uma segurança pra que desse certo, né? Também já tava fazendo uso de ácido fólico, já tava tomando as vitaminas pra gestante. Antes mesmo de fazer, eu já comecei a tomar, porque eles auxiliam a gente a começar a tomar. Se você já pensa em fazer o tratamento, começa agora, não tem problema nenhum. Já começa a fazer o uso das vitaminas, você pode tomar até aquela vitamina para gestante mesmo, que é o Zhuang, que é a gravidez. Eu tomava antes de engravidar e a minha médica disse que não tinha problema nenhum, porque tinha muita vitamina que eu precisaria e foi assim que eu fiz, né? Também, antes que eu esqueça, tô falando assim, misturando, porque senão eu vou esquecer. Aqui na Holanda, né, como vocês sabem, todo mundo tem plano de saúde, é obrigatório, todo mundo tem o plano de saúde. E o plano de saúde, ele cobre o tratamento. Eu não sei em si se todo o plano de saúde cobre, mas eu acredito que sim, né? O meu cobriu todo o meu tratamento de inseminação, cobriu todo o meu tratamento de fertilização. Meu marido disse que não pagou nada por fora, foi tudo incluso. Então, quando você for já pensar em fazer, pergunta logo tudo, mas os planos de saúde daqui cobre. Isso é muito vantajoso pra gente, né? Porque nós sabemos que no Brasil custa muito, 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 muito caro o tratamento de fertilização in vitro, né? Então, é uma vantagem que nós temos de morar aqui, porque sai em conta, né? A gente paga todo mês, o plano paga, mas não tem que se preocupar em ter que juntar aquela bolada. Tem pessoas que nossa, faz empréstimo, né? Eu sei a caminhada aí de vocês, amigas, no Brasil. E eu só peço que Deus abençoe. Mas tô informando porque eu sei que muitas meninas que moram aqui na Holanda e na Europa têm essa dúvida também. Tá bom? Deixa eu ver a parte que eu tava. Enfim, né? Seria no outro dia, né? E acordei radiante. Eu tenho um vídeo na caminhada pro hospital. Procura aí na minha lista de vídeos que tem o tão sonhado dia da nossa transferência. Tem eu e meu marido indo pro hospital, né? Germana, como foi? Agora nós vamos falar, né? Das duas fertilização in vitro. Por quê? Sara também foi fertilização in vitro. Sara não veio naturalmente, né? Nós esperamos por ela 10 meses após o nascimento do Isaac. Mas ela não veio. Então, quando o Isaac tava com 10 meses... Nós esperamos 10 meses. Com 10 meses, nós procuramos o médico. E quando o Isaac fez 1 ano, a gente fez a transferência. Então, o Isaac tinha 1 ano. Em dezembro, que foi o mês que também nós fizemos a fertilização in vitro da Sara. Então, vamos lá, né? Meu marido foi lá no hospital, né? Colheu, fizeram lá o encontro, né?
no D3, né? Então, implantaram 10 foram congelados, né? Nenhum não resistiu. Todos firme e forte. Foi 10 congelados. E daí, no outro dia, né, já tava tudo marcado, horário e tudo, eles auxiliaram como seria, como a gente deveria fazer. Lá vamos nós pro hospital, né, que foi lá em Tilburg, no hospital, lá onde o Isaac nasceu. Depois vai em outro vídeo falando do meu parto, tá? Do próximo parto que vai vir, né, se Deus quiser. Quando a gente chegou lá, eu esperava o quê? Que alguém ia vir conversar comigo, me auxiliar em alguma coisa, mas não, ficamos na sala de espera. E só a enfermeira, eu queria fazer xixi, eu tava com a bexiga cheia. E meu marido perguntou, ela pode fazer xixi? E ela falou, pode, não tem problema. Até onde eu sabia, Liza, cachorra. Até onde eu sabia, o ideal é com a bexiga cheia. Mas eu perguntei, fiz xixi. Fui no banheiro, fiz xixi e em seguida me chamaram. O que eu pensei? Já tinha visto vários vídeos no Brasil, de várias tentantes que fizeram o tratamento, e ela chega, troca a roupinha, né, veste a roupinha do hospital, a batinha, deita na cama, eles ligam lá o monitor, e você acompanha tudo, depois você recebe até uma fotinha. Eu até ia gravar, mas depois eu desisti, eu disse, não, vou viver meu momento, que vai ser especial, depois eu conto como foi. Entrei na sala, aí o médico já pediu pra me tirar a roupa. Era uma embriologista e uma mulher pra fazer a transferência, né? E tirei a roupa e botei só uma bata, se não me engano. Sentei na cadeira, fiquei em posição ginecológica. Não vi, aí eu fiquei só prestando atenção, né? Eles conversando com meu marido, mas não ligaram TV, não perguntaram se a gente queria ver. Simplesmente perguntaram de onde eu era, né? Enquanto vinha o embriologista com o embrião, da onde eu era, e conversando sobre o tratamento e tal. Ela falou, agora a gente vai fazer a transferência. E simplesmente foi lá e pá, implantou. Aí, assim que terminou, meu marido falou assim, o ideal agora... Aí ela falou assim, pronto, implantamos, vida que segue, vida normal. Não precisa ficar de repouso, pode fazer tudo normal, mas com cautela, mas não precisa você ficar deitada. Se você trabalha, continue trabalhando. Espere, descanse, relaxe esses 14 dias e não faça o teste de gravidez antes. Meu marido olhou pra ela e falou assim, mas o ideal não seria ela ficar uns minutinhos deitada? Né? Que a gente fica um pouco deitada. Ela falou, não tem necessidade. Pode vestir a roupa e ir pra casa. Daí na mesma hora eu pensei, meu Deus, será que isso vai dar certo? Mas, eram as normas, né? Troquei de roupa, vim pra casa, né? Já vim com os pés pendurados no carro, mas já glorificando a Deus e acreditando que o Isaac já tava ali dentro de mim. E tava, né? Como tava. E depois de 10 dias, eu não aguentei esperar os 14 dias, a ansiedade não deixou. Eu não tive sangramento de nidação. Se eu não me engano, eu sou muito esquecida, eu não tive nenhum sintoma nos 10 dias, acho que eu tive mesmo só fome, uma dorzinha de cabeça. Mas no D10, 10 dias depois, eu decidi fazer o teste e, claro, eu estava gravidíssima. Graças a Deus, eu estava grávida do Isaac. Então, na primeira tentativa de fertilização in vitro, eu engravidei do Isaac. Mesmo sem fazer o repouso que a médica falou no hospital, porque em casa eu fiquei sim de repouso. Eu cheguei em casa, deitei aqui nesse sofá, né, que na época era outro, fiquei o dia todo de repouso. No outro dia eu não fiz nada, falei, olha, eu vou me dar esse repouso mesmo sem orientação médica, porque é meu bebê que tá aqui, é meu embrião. E eu quero que ele fique bem à vontade na casinha dele, que ele se encontre no localzinho dele e dali não saia, só depois de 9 meses. Aí no outro dia, foi que eu voltei a trabalhar e segui normal, mas sem exageros. E deu certo, né? E deu certo. Já na gravidez da Sara, né? Na segunda FIV, segunda fertilização in vitro. O que foi que a médica alertou? Quando o Isaac nasceu, a gente foi para uma consulta. Aliás, na última consulta, antes do Isaac nascer. E ela perguntou, qual vai ser o método
preventivo que você vai querer quando o seu bebê nascer? Você vai querer o DIU, você vai querer os comprimidos? O que você vai querer? Aí eu falei, meu marido pegou e me falou, né, que ele conseguia conversar comigo, claro. Eu falei, nada. Aí ela falou assim, como assim nada? Eu falei, não, eu não vou tomar nada quando meu bebê nascer. Ela disse, mas você pode engravidar. Eu digo, nunca engravidei. Nunca engravidei, fiz tratamento, passei um ano esperando, antes, nunca, anos e anos, nunca engravidei. Eu falei, não, não vou tomar nada não quero tomar nada não. Se vier, for natural, é graça de Deus. E ela falou, tá bom, é uma escolha sua. E assim foi, Isaac nasceu. Nos primeiros meses, acho que no primeiro 2 meses, a gente tinha o máximo de cuidado, realmente com medo de vir uma gravidez bem recente em cima da outra, porque o pessoal dizia, olha, Germana, custa só o primeiro, cuidado que agora tu vai engravidar naturalmente. Aí depois de 2 meses, acredito que foi isso, a gente decidiu descansar e relaxar e dizer, olha, nós vamos namorar à vontade, a gente não vai, você não quer tomar nada, eu também não vou usar camisinha, porque ele usava camisinha, isso, nos primeiros meses. Não vou usar camisinha, e eu disse, amor, seja feita a vontade de Deus, né? Meu parto foi muito difícil, mas o Isaac, com essa dificuldade toda que aconteceu, que eu já contei também, tem um vídeo contando do que eu passei no meu parto, se engravidar é a vontade de Deus. E a gente sabia que a gente ia querer outro filho mesmo, então a gente deixou acontecer. Mas não veio, né? Quando o Isaac fez 10 meses, a gente decidiu que a gente ia ter logo outro bebê e ligamos para o hospital. Fomos no médico de família, conversamos sobre o nosso desejo e ele encaminhou nós para o hospital. E a médica já marcou a segunda fertilização in vitro da Sara, que era como eu falei para vocês quando o Isaac tinha 1 ano. E daí, como foi? Germana, qual foi a diferença, né? Porque os embriões já estavam lá no hospital, congelados, né? Aí a médica lá conversou com meu marido, daquele jeito que eu entendia muito pouco, como eu expliquei pra vocês. Mas no meu caso, ela falou, olha, a gente temos 2 maneiras de você fazer o tratamento agora na segunda tentativa. A gente pode fazer o uso dos hormônios, ou a gente pode deixar o seu corpo trabalhar natural, assim você queira. Aí, tipo, se eu tivesse aceitado os hormônios, eu ia fazer aquela indução de novo, de tomar a injeção, para os óvulos evoluírem mais rápido. Como eu quis natural, a gente deixou os meus óvulos evoluir naturalmente. Ela falou, quando chegar o mês, a gente vai ver, vamos acompanhando, e quando tiver no tamanho ideal, a gente faz a transferência, a gente faz a transferência. E assim aconteceu. Foi mais demorado? Foi. Porque eu menstruei no começo do mês e a minha fertilização in vitro foi no final do mês. Até eu achava que nem ia dar certo, porque eu falei, já ovulei, já desovulei, não é possível. Mas como era natural, não tinha tomado nada, foi mais demorado, mas aí foi indo. Aí quando chegou no tamanho ideal que eles precisavam, eu tomei uma única vez, apliquei a injeção, que foi um dia antes, pra me ovular, né? Um dia antes da transferência, que se eu não me engano foi o Ovitrela. Então, não tomei nada antes, somente um dia antes da ovulação, né? Quando o óvulo estava no tamanho ideal. Pá, apliquei, no outro dia fomos pro hospital receber Sarinha no meu ventre. E eles descongelam, né, o embrião para contar pra gente como é que foi, se algum não resistiu. E lá que vem a notícia, né? Todos perfeitos, todos saudáveis, nenhum se foi. Estavam lá 10 embrião. Vamos fazer a transferência apenas de 1. Mas, Germana, você nunca pensou em ter filhos gêmeos? Gente, eu fiz 36 anos agora, em fevereiro, né? A Sara veio pro meu ventre, eu tinha 35. Eu não conversei sobre isso com a médica, eles também não me perguntaram, mas eu poderia ter perguntado. Mas eu pensei muito antes e depois eu fiquei com medo. Já tem um bebê, eu falei, nossa, o Isaac ainda é um bebê, o Isaac tem 1 ano e 5 meses. Quando o bebê nasceu, o Isaac não vai ter nem 2 anos ainda, aí vindo mais 2 bebês. Eu pensei, não, eu não vou fazer isso com o meu Isaac, ele vai precisar também da minha atenção. E eu já tenho ele, então eu vou colocar só um embrião mesmo. Se não der certo essa tentativa, a gente tenta de novo no mês seguinte. E assim foi, colocamos só um embrião mesmo, congelamos 9, né?
E depois de 10 dias, não, minto. Aí eu fui atrevida. Fizemos a transferência. Aí como foi a transferência? Completamente diferente da primeira. Mesmo hospital, praticamente mesma sala, porém foram outros médicos que me atenderam. Uma pessoa foi lá fora na hora que eu estava na recepção, marcaram o dia, marcaram tudo, né? Gente, olha, qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários. Ou então vai lá no meu Instagram, @araujogermana, e me chama no direct, tá bom? Daí, ela falou assim, olha, você tá com vontade de fazer xixi? Aí eu falei, não. Ela falou, pois toma bastante água, porque é bom você estar com a bexiga cheia. Eu, como assim? A primeira não me pediram, agora a segunda quer? Ok, meu marido, beba água, beba água, beba água, tome água. Chamaram a gente pra sala. Entramos, né, tava de bexiga cheia. Aí a primeira coisa que eu percebi, os monitores todos ligados. Falei, nossa, eu vou conseguir assistir, não acredito. Aí ela falou, olha, tá aqui os monitores, a gente vai fazer isso, vocês vão acompanhar tudo. Totalmente diferente. Gente, eu fiquei passada. E assim foi. Na hora que ela começou que o embriologista trouxe, que a médica começou, botou lá, foi colocando. Gente, eu vi o exato momento em que o embrião foi implantado. É lindo! É lindo! Olha, se vocês forem fazer esse tratamento aqui na Europa, por favor, peçam para acompanhar esse momento, porque ele é divino. Uma pena que eu não pude acompanhar o ver, né, assim, pelo monitor, quando foi o Isaac. Mas com a Sara, com a experiência que eu tive, foi lindo, inesquecível. Foi muito emocionante, muito, tanto para mim quanto para meu esposo. Nós não gravamos, eu gravei só um videozinho lá na hora, um pouquinho, né? Que foi na hora que eu disse assim, amor, eu vi, amor, na hora que soltou, que caminhou, que nadou. E ele começou a chorar, e eu também. Então, assim, foi muito emocionante, né? Então, eu já percebi que não são todos que fazem isso, mas eu acho que é uma coisa que você pode pedir, você pode exigir, eu acho que é um direito nosso, né? De mães. Só que eu não sabia, né? Então, não exigi. Mas agora eu tô explicando pra vocês para que vocês exijam. E daí fui pra casa, aí ela falou, aí depois, quando terminou a transferência, ela disse, agora você vai ficar aí uns 10 minutinhos de repouso. Eu disse, nossa senhora, que bênção, porque a primeira vez não disseram que não precisava fazer repouso nenhum, né? E fiquei de repouso, aí ficamos lá conversando com meu marido, e ele já feliz, a gente falando do nosso filho que a gente já tinha, e como a gente era feliz por ser papais e tal. E depois de 10 minutos, aí vesti a roupa, eles falaram, olha, boa sorte, 14 dias fazer o teste e tal. E fui pra casa. Relaxei, fiz repouso, só no dia. No outro dia eu já fui trabalhar. Eu fiz diferente. Perdi o medo, sabe? E trabalhei normal, mas sem estripulia. Trabalhei normal, mas já não subi a escada correndo. Normalzinha, né? Até mesmo porque ninguém sabia que eu tinha feito a fertilização in vitro. Pouquíssimas pessoas sabiam. Desculpa, gente. É o arroto que vem. Daí, no D4... Ai, gente, minha ansiedade tava 1000. Pra saber se eu tava grávida de novo, né? Eu comprei um teste escondido do meu marido. Não, minto. Eu tinha um teste ainda da época do Isaac. E disse, vou fazer esse teste. E fiz. Só que eu gravei tudo, mas sem querer eu apaguei. E eu perdi esse vídeo da minha galeria. Então, eu tenho um exame do dia que eu fiz, do dia mesmo, acho que foi no D10 que eu fiz mesmo, o Clean Blue, né? Que dá as semanas. Mas o que eu fiz no D4, eu perdi, porque eu gravei, fiz um vídeo lindo, mas eu, sem querer, eu apaguei na minha galeria. E, gente, não façam isso, em nome do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, não façam isso, porque eu não quero que vocês tenham frustração, porque às vezes dá falso positivo, né? E deixei lá, e com um minutinho, quando eu olhei, tava lá aquela linha. Eu vou olhar se eu tenho uma foto, se tiver, eu vou botar aqui pra vocês, tá bom? Aquela linha quase transparente, mas dava pra ver. E eu não lembro se o meu marido tava em casa no dia, no momento, mas à tarde, quando ele chegou do trabalho, lembram? Ele tava aqui brincando com o Isaac e eu entreguei pra ele e ele não acreditou. Ele disse, 4 dias, amor. Ele disse, não.
nem acreditou mesmo, sabe? Pra ele, disse, não vou iludir, não vou me iludir, nem iludir ela. Falei, calma, deixa chegar o dia certo, sei o que e tal. Mas eu sabia que eu tava grávida. Eu sabia que eu estava grávida. E depois eu esperei mais uns dias e fiz o Clean Blue e foi confirmada a gravidez. Eu tava com 2 a 3 semanas de gestação. E esse vídeo também já tá aqui no canal, tá? Tá sim, procura aí que tá aí esse vídeo. E estamos aqui no 5º mês hoje de Sara. Então, gente, era isso que eu queria partilhar com vocês. Eu não sei se eu consegui ser precisa nas palavras, se eu consegui ajudar, porque eu sou muito esquecida das coisas, então às vezes eu digo, tem que falar sobre isso, e acabo esquecendo. Mas eu sou bem tagarela, então o vídeo já tá quase 1 hora, 45, 46 minutos, né? Mas eu acho que eu falei bastante. E o que ficar pendente, o que eu puder ajudar vocês podem estar me chamando no direct, lá do meu Instagram, @araújogermana, ou deixar aqui os comentários, tá bom? Eu agradeço. Eita, minha cliente tá chegando, daqui a meia hora tem um cliente, eu vou trabalhar, gente. Eu agradeço o carinho de vocês, a atenção. Muito obrigada, eu amo muito cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo, por terem paciência de me esperar, que às vezes eu desapareço do mapa e depois eu volto. Mas eu prometo que eu vou tentar ser mais presente com vocês, tá bom? Um cheiro, beijos férteis pra vocês tentantes, que Deus abençoe, que Maria passe à frente, que Nossa Senhora visite o ventre de vocês e que em breve vocês possam dizer, Germana, eu tô grávida. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Um cheiro, um abraço, tchau, tchau!